Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre o modelo VESPER. Eu sou o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e espero que vocês apreciem essa videoaula. Bom, em primeiro lugar, o modelo VESPER. A gente pronuncia VESPER, mas na verdade não é bem essa pronúncia, né? Vai ficar mais fácil falar VESPER. O VESPER é uma sigla para Valence Shell Electron Pair Repulsion. É um modelo que, como o nome em inglês diz, é um modelo que se baseia na repulsão de pares de elétrons que estão na camada de valência. É um modelo já bem antigo, tem modelos bem melhores para explicar ligação química e geometria química, mas esse é um modelo bem clássico de ser ensinado em disciplinas de química geral, química inorgânica, e explica com bastante propriedade a geometria de moléculas inorgânicas e até mesmo orgânicas. Ele tem uma pequena falha, que ele não explica bem moléculas com número ímpar de elétrons na camada de valência. Bom, então esse modelo, como eu já disse, se baseia nos pares de elétrons que estão na camada de valência. Então, a técnica para prever a geometria de uma molécula consiste em somar todos os elétrons de valência dos átomos neutros que compõem a molécula, os átomos periféricos e o átomo central. Geralmente o átomo central é o átomo mais eletropositivo, ou seja, mais propenso a doar elétrons para os átomos que estão na periferia da molécula. Então, para começar a falar sobre o modelo, vamos levar em conta que o átomo central, representado aqui por uma letra A maiúscula, possui um par de elétrons. Esse par de elétrons é representado por essa nuvem. Eu vou colocar aqui um marcador a laser. Então, aqui está a nuvem eletrônica, representada dessa forma. A nuvem eletrônica, quando ela não está sendo compartilhada com outro átomo, é uma nuvem bastante densa, espessa e bastante espalhada ao redor desse átomo. Quando ela está sendo compartilhada com outro átomo, a nuvem, vamos dizer assim, afina, porque os elétrons eles têm que se posicionar entre os dois átomos da ligação. Bom, vamos adicionar um par de elétrons ao átomo central A. Então, isso pode ser feito de várias formas. Eu vou mostrar as formas possíveis. Então, nessa primeira parte, nessa primeira possibilidade, o segundo par de elétrons é adicionado ao átomo central de forma oposta ao primeiro par de elétrons, formando um ângulo de 180 graus entre os pares. A segunda possibilidade é o segundo par de elétrons ser adicionado a 90 graus em relação ao primeiro par de elétrons. Como a ideia desse modelo é que os pares diminuam ao máximo possível, minimizem ao máximo possível a repulsão entre os pares, então o preferível é que os pares fiquem o mais distante possível um do outro, e isso só é obtido com os pares se posicionando a 180 graus. Então, uma molécula que tem um átomo central com dois pares de elétrons em torno de si vão possuir geometria do tipo linear. Então, nós representamos por A o átomo central e por E os pares de elétrons não compartilhados. Então, essa molécula aqui, do tipo AE2, ela vai possuir dois pares a 180 graus entre si, como está exemplificado aqui na imagem. Então, a repulsão entre os pares a 90 graus é máxima e a repulsão entre os pares a 180 graus é mínima, até pela questão da simetria. As moléculas sempre vão buscar a opção mais simétrica possível, pois normalmente a simetria minimiza ou cancela as repulsões eletrostáticas. Seguindo. Bom, então, uma molécula AE2 vai ter pares a 180 graus entre si e geometria eletrônica, a geometria dos pares de elétrons, é linear.
Agora eu vou começar a adicionar átomos. Os átomos que vão compartilhar elétrons com o átomo central, eu vou representar por X. Então, a primeira possibilidade para uma molécula AE2 que tem geometria eletrônica linear é adicionar mais um par, mais um átomo, né? E o que vai acontecer? O par compartilhado ele oferece menos repulsão ao par isolado. Isso não vai alterar a geometria linear. A molécula terá uma geometria linear, ela vai ser do tipo AXE e vai ter geometria molecular linear, uma molécula diatômica. Não tem outra possibilidade. Tem que ser linear, pois a repulsão entre pares a menos de 180 graus, nesse caso, é muito grande. A outra possibilidade é colocarmos um segundo par de elétrons, de átomos, aliás, um segundo átomo ao átomo central. Adicionar um segundo átomo ao átomo central. Então, a melhor possibilidade é que esses dois pares compartilhados, esses dois átomos X conectados ao átomo central, fiquem a 180 graus entre si, formando uma molécula triatômica com geometria molecular linear, uma molécula do tipo AX2. E agora vem a possibilidade de adicionarmos um terceiro par. Aqui tem um terceiro par de elétrons isolado que vai ser adicionado ao átomo central. O que vai acontecer? Se esse par entrar exatamente dessa forma, como está sendo exibido aqui na imagem, ele vai ficar a 90 graus em relação ao par da direita e a 90 graus em relação ao par da esquerda. As repulsões a 90 graus são as mais intensas e as repulsões par isolado também são do tipo mais intenso, segundo esse modelo. Então, o que vai acontecer? Como esse modelo trata de repulsão de pares isolados, o que vai acontecer é que a entrada de um terceiro par vai repelir os pares já presentes no átomo central e a molécula vai assumir uma nova geometria eletrônica, que será a geometria AE3 ou trigonal planar. Os três pares ficarão a 120 graus entre si, forma-se um plano triangular e a molécula é extremamente simétrica. E como eu já disse antes, a simetria ela anula a repulsão ou minimiza ao máximo possível. Bom, agora vamos adicionar um quarto par à molécula que tem geometria eletrônica trigonal planar. Esse quarto par, como já foi visto antes, ele se entrar dessa maneira, como está sendo exibido na imagem, vai ficar a 90 graus dos três outros pares. E a repulsão a 90 graus, como já falamos, é a mais intensa. Então, o que vai acontecer é que o quarto par vai repelir os pares anteriormente, formando um plano triangular, vai repeli-los, e a estrutura que vai se formar é uma estrutura tetraédrica. É difícil representar a estrutura tetraédrica, pois é uma estrutura tridimensional. Na geometria tetraédrica, quando comparamos um par de elétrons, dois pares de elétrons, eles estarão sempre em torno de 109 graus e meio entre si. E essa geometria, ela forma quatro faces imaginárias na forma de triângulos equiláteros. Então, tetra, quatro, edros, ou edron, lados, então, faces. Então, quatro faces. Aqui temos outras representações da geometria tetraédrica, como vocês podem ver. E aqui um modelo molecular construído por uma aluna minha, em que nós tentamos demonstrar uma geometria do tipo AE4 tetraédrica. Vamos começar a substituir os pares isolados por pares compartilhados. Então, substituindo por um par compartilhado, por um átomo, teremos o A ligado ao X e três pares em oposição a esse eixo de ligação AX, tendo geometria eletrônica tetraédrica, pois são quatro pares, e geometria molecular linear.
Na substituição com dois átomos, né, dois pares isolados substituídos por átomos, teremos novamente os quatro pares em geometria eletrônica tetraédrica, mas os dois pares compartilhados formam um ângulo entre si. Então, essa geometria chamaremos de geometria molecular angular. Molécula do tipo AX2, dois pares compartilhados, e dois pares isolados. Prosseguindo com três átomos na molécula, ligados ao átomo central, teremos uma geometria AX3E. Os quatro pares formam geometria eletrônica tetraédrica, e entre si eles formam uma estrutura que nós chamamos de piramidal. Existirão outras estruturas mais adiante que também terão forma de pirâmide, mas não terão o nome simplesmente piramidal. E por último, a substituição de quatro átomos na molécula com geometria eletrônica AE4 forma uma molécula AX4, quatro pares compartilhados, cuja geometria molecular é chamada de tetraédrica. Separei aqui alguns exemplos das geometrias moleculares. AXE3, geometria molecular linear. Nós temos aqui uma molécula que pode ser o HCl, HF, HBr, HI, né, os hidretos de halogênio. Com a geometria AX2E2, geometria molecular angular, nós temos um excelente exemplo que é a molécula da água, H2O. Temos dois pares aqui que fazem com que essa molécula, embora tenha três átomos, não seja linear. A repulsão dos dois pares empurra os hidrogênios para baixo. Com a geometria AX3E, geometria piramidal, nós temos uma molécula que pode ser aqui o NH3, né, a amônia. Então, os três pares não estão formando um plano trigonal planar por causa da repulsão desse par isolado aqui. E a geometria AX4, nós temos uma molécula tetraédrica que pode ser muito bem o metano, CH4, né, formando a estrutura tetraédrica. Prosseguindo. Utilizando a geometria AE4, vamos inserir um quinto par de elétrons. Esse quinto par de elétrons, adicionado ao átomo central, ele vai causar uma nova repulsão entre os pares de elétrons que não estão no eixo axial, fazendo com que a molécula procure uma simetria que anule essa repulsão adicional causada pelo quinto par. Isso é encontrado numa geometria que nós damos o nome de bipiramidal trigonal. O que acontece? O quinto par ele entra a 180 graus em relação ao primeiro. E os três pares que antes formavam a base do tetraedro, agora formam um plano triangular, trigonal planar, com os três pares do plano a 120 graus entre si. E, em relação aos pares axiais, eles estão todos a 90 graus em relação aos pares axiais. Os equatoriais a 120 graus entre si e os equatoriais a 90 graus com os pares axiais 1 e 5. Aqui temos representações adicionais da geometria bipiramidal trigonal. Aqui um modelo construído pela minha aluna, tema de TCC dela. E aqui a gente começa a fazer as substituições de átomos. Começamos substituindo um átomo, uma geometria molecular linear. Essa forma é escolhida, é adotada pelas moléculas, pois é a que minimiza as repulsões por simetria. Se o par X entrasse no eixo axial, as repulsões não seriam as mínimas e não seriam resolvidas por meio de simetria. Molécula do tipo AXE4. Colocando dois átomos no átomo central, dois átomos periféricos no átomo central, a geometria será uma geometria também linear, mas do tipo triatômica, AX2 e 3. E os dois pares compartilhados entram opostos, né, trans, entre si, pois essa é a geometria mais
que oferece maior simetria possível, e isso faz com que cancelem-se as repulsões entre os pares compartilhados e isolados. Substituindo com 3 átomos periféricos no átomo central, nós vamos ter uma geometria bastante peculiar, chamada forma T, ou T-shape em inglês. Ela é do tipo AX3E2, e essa forma é preferida, pois minimiza as repulsões também por simetria. Os ângulos aqui são aproximadamente 90 graus. Em moléculas reais, isso pode diminuir para 87, 85, dependendo do tamanho dos átomos periféricos que são repelidos pelos pares de elétrons isolados. Colocando 4 átomos sobre o átomo central, nós vamos ter uma outra geometria bastante peculiar, que talvez não esteja muito claro aqui, mas lembra uma gangorra. Então essa geometria, AX4E, geometria molecular, se chama gangorra, ou cisol em inglês. E por último, colocando 5 átomos no átomo central, vamos ter a geometria molecular AX5, que tem o mesmo nome da geometria eletrônica. Vai ser bipiramidal trigonal. Por último, temos exemplos. Não existem moléculas conhecidas, ou pelo menos eu não encontrei, com essa geometria AX4, pois a quantidade de pares isolados é muito grande e a repulsão sobre o par compartilhado inviabiliza a formação de uma molécula. Eu não digo que é impossível, mas é uma molécula que eu não tenho exemplos para apresentar. A AX2E3, temos aqui o íon triiodeto, que é formado por 3 átomos de iodo, com uma carga formal -1. É o íon responsável pela coloração das soluções de tintura de iodo e triiodeto. Temos o trifluoreto de cloro, como exemplo da geometria AX3E2, uma molécula interhalogênica. Depois, na geometria AX4E angular, temos um cátion, o tetrafluoreto de cloro, com carga formal +1. E depois, por último, temos uma molécula composta por fósforo e 5 cloros, que é o pentacloreto de fósforo, exemplo da geometria molecular bipiramidal trigonal AX5. Para finalizar, vamos agora averiguar o que acontece quando um sexto par de elétrons é adicionado sobre o átomo central. Obviamente, esse par também vai causar repulsão eletrostática aos pares já presentes na molécula. O que acontece é que esse sexto par é adicionado ao átomo central, causando uma deformação do plano trigonal, do plano triangular, no qual os pares de elétrons equatoriais estavam a 120 graus entre si, e eles vão procurar um novo arranjo que seja o mais simétrico possível. As 3 opções de ângulos nessa teoria são 90 graus, 120 graus e 180 graus, além do ângulo de 109,5 que acontece na molécula, na geometria tetraédrica. Então o sexto par entra aqui e faz com que o novo ângulo de equilíbrio entre os pares equatoriais seja de 90 graus, que é a distribuição de pares mais simétrica e, portanto, que minimiza as repulsões. O que acontece é que essa molécula vai ter os 6 pares, os 4 equatoriais a 90 graus entre si, os equatoriais em relação aos axiais também 90 graus. Então, os pares 4, 3, 2 e 6 a 90 graus com o par 1 e também a 90 graus com o par 5. E o par 1 e 5 a 180 graus entre si. Aqui temos um modelo construído que tenta demonstrar essa relação geométrica. Então, aqui eu vou proceder de uma maneira um pouco diferente. Partindo da geometria eletrônica octaédrica, eu vou mostrar as possibilidades de moléculas conhecidas que tenham essa geometria eletrônica octaédrica. Então aqui a quantidade de moléculas que eu posso apresentar é diminuída porque moléculas com muitos pares de elétrons isolados oferecem muita repulsão e dificultam a síntese de moléculas desse tipo. Então as geometrias conhecidas e observadas são a AX6, molécula com geometria molecular octaédrica, AX5E,
cujo par isolado fica na posição axial, trans ao par compartilhado axial. E essa geometria se chama pirâmide de base quadrada, similar às pirâmides do Egito. Temos aqui a base quadrada e temos aqui o ápice da pirâmide, formando 4 faces triangulares. E temos a geometria AX4E2, ou quadrado planar, square planar, em que os dois pares de elétrons isolados entram em posição trans um ao outro, ou seja, axiais. As moléculas de exemplo que nós podemos apresentar para a geometria octaédrica, AX6, é o hexafluoreto de enxofre. Para a AX5E, que é a pirâmide de base quadrada, o hexafluoreto de bromo. E para a geometria quadrado planar, uma molécula que é um ânion, carga formal -1, tetrafluoreto de cloro. É óbvio que com essa aula a gente não pretende esgotar o assunto, mas eu tentei criar um material didático para auxiliar na compreensão desse modelo VESPER, que é um modelo básico que a gente ensina em disciplinas introdutórias de Química. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, vocês podem visitar meu blog, Diário de um Químico Digital, em digichem.org, e também podem procurar o meu canal de vídeos no YouTube, o usuário FQTix. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima aula.